Fala aí pessoal, hoje vou mostrar como construir no LibreOffice Calc esse tipo de gráfico que vocês estão vendo, o famoso gráfico de velocímetro, e você vai ver como é bem simples de criá-lo. O gráfico de velocímetro não se encontra dentro dos modelos de gráficos padrões do Calc. Infelizmente não tem como a gente clicar em algum lugar e ele aparecer dentro da planilha já todo prontinho e funcionando, não tem como. Dessa forma, é preciso construí-lo manualmente. Isso, entretanto, não é necessariamente um problema, pois ele é bem tranquilo de ser feito e aqui nesse vídeo vou explicar passo a passo como construí-lo. Só para você saber, aqui eu estou usando a versão 6.4.7.2 do LibreOffice, mas qualquer que seja a versão do LibreOffice que você estiver usando, você consegue alcançar esse mesmo resultado. A estrutura para a construção do gráfico de velocímetro são dois gráficos. Um é usado para posicionar os marcadores coloridos, essa faixa colorida aqui, ó. E o outro é para o ponteiro, esse ponteirinho preto. Toda essa parte colorida é um gráfico de rosca e esse ponteiro é um gráfico de pizza. A união desses dois gráficos é o que faz a coisa toda funcionar, criando essa interação visual. Outro detalhe importante é que são necessárias 3 tabelas. Primeiro, uma tabela normal com dados. Nessa planilha que vocês estão vendo, por exemplo, eu tenho produtos e a quantidade em estoque de cada produto. Nessa outra planilha, eu tenho uma lista de vendedores e os valores das vendas de cada vendedor. Já nessa outra, tenho pacientes e o valor do índice de massa corpórea, ou IMC, de cada paciente. Olha que bacana! Então, primeira coisa, você precisa de uma tabela com algum tipo de dado. A segunda coisa que você precisa para o gráfico velocímetro é uma segunda tabela com indicadores, que é essa outra tabela aqui. Esses indicadores servem para definir cada parte colorida do gráfico. Funciona assim: cada uma dessas cores representa um segmento criado a partir desses parâmetros que estão nessa segunda tabela. Nessa planilha de estoque de produtos, por exemplo, estão definidas faixas de valores que servem para identificar a condição do estoque naquele momento. Observe que essa tabela mostra 5 níveis de estoque e, baseado nesses 5 níveis, o gráfico vai apontar a situação do estoque. Já nessa outra planilha, os indicadores tratam de performance de vendas. Eu tenho 10 níveis de vendas ou 10 níveis de comissão para cada vendedor. O gráfico vai me apontar como foi o desempenho de cada vendedor. Nessa outra planilha, os indicadores me trazem graus de obesidade e o gráfico vai apontar a situação de cada pessoa baseado nos valores do IMC, Índice de Massa Corpórea. Eu trouxe essas 3 planilhas para que você possa vislumbrar o gigantesco leque de possibilidades onde pode ser aplicado o gráfico de velocímetro e principalmente para que você possa perceber o poder de informação que esse tipo de gráfico possui. Veja que a gente não precisa ficar tentando interpretar o que significa esses números. O gráfico imediatamente já aponta a situação e fim de papo. Aliás, o objetivo de qualquer gráfico é esse: a pessoa bater o olho e instantaneamente entender a informação, sem precisar ficar pensando muita coisa. Bom, daqui para frente eu vou concentrar todas as explicações usando essa primeira planilha como exemplo, beleza? Ela é a mais simplesinha, vai ficar mais fácil entender como funciona o gráfico. Então, recapitulando rapidinho, a primeira coisa que você precisa são os dados, que está aqui. A segunda coisa são os indicadores, que está aqui. E por fim, a terceira coisa necessária para o gráfico é essa terceira tabelinha só com essas 3 linhas. Parece uma tabela meio bobinha, mas é ela a responsável pelo posicionamento do ponteiro do gráfico.
Agora que eu já apresentei essas 3 tabelas, vamos entender um pouco mais a fundo como essa estrutura toda funciona. Aguenta aí que eu vou te mostrar como que faz o gráfico, mas antes você precisa entender isso daqui. Sem saber como essas tabelas funcionam, você não vai sair do lugar na hora de fazer o gráfico, então você precisa entender isso aqui primeiro. Por isso, presta atenção aqui comigo, hein? Presta atenção, eu tenho 5 níveis de estoque. Aqui embaixo eu tenho um valor total, que é a soma disso tudo que está aqui em cima. Essa soma é para limitar o gráfico. Nesse caso, o valor máximo são 14.000. Portanto, 14.000 itens representa 100% da capacidade de estoque de algum produto e esse é o limite do meu gráfico. Dentro desse limite, eu tenho esses valores que definem onde cada cor inicia e onde termina. Essas cores servirão para indicar quando o estoque está no nível crítico, nível de alerta, de compra, estoque estável ou estoque em excesso. O estoque sempre vai estar numa dessas situações. Para você entender melhor essas faixas de valores, você deve fazer a leitura da seguinte forma. O produto ou a categoria de produto que tiver de 0 até 1.000 unidades, o gráfico vai apontar que o estoque está no nível crítico, ou seja, aquele produto já acabou ou pode estar para acabar a qualquer momento. 0 a 1.000 unidades, nível crítico. O ponteiro vai estar nessa zona de cor vermelha, estoque com 0 até 1.000. Beleza! Bom, o próximo agora são os produtos que estiverem entre 1.000 até 3.000 unidades. Mas por que até 3.000? Veja só, aqui é uma soma. Eu estou somando esse com esse, entendeu? Eu já tenho 1.000 unidades aqui de cima e agora são 2.000 unidades a mais para o estoque ir para outra faixa. Ó, eu já tenho 1.000, agora mais 2.000. O gráfico vai me apontar o estoque em alerta. O ponteiro vai estar nessa faixa amarela, nessa faixa laranja, aliás. Nossa, estou ficando doido. Produtos entre 3.000 até 6.000 unidades. A gente tem 1.000 mais 2.000. Agora, mais 3.000, que resulta em até 6.000 unidades. 1.000 mais 2.000 mais 3.000. 3.000 nessa ponta, terminando em 6.000 aqui nessa outra ponta. Ponteiro na faixa amarela, sinalizando que o estoque está no momento de compra. É hora de fazer reposição no estoque. Produtos entre 6.000 itens, aqui na pontinha do verde clarinho, até 11.000 itens. 1.000 mais 2.000 mais 3.000 mais 5.000. 1.000 mais 2.000 mais 3.000 mais 5.000. 11.000 itens vai estar aqui no finalzinho do verde claro. Dessa forma, de 6.000 até 11.000, estoque estável. Agora vem o estoque em excesso, que são de 11.000 itens, que é onde termina a nossa soma até aqui. 11.000 itens até aqui. Agora estou colocando 3.000 itens a mais e vamos chegar a 14.000 itens. De 11.000 a 14.000, o ponteiro do gráfico vai ficar em algum lugar dessa faixa cor verde esquisitão, indicando estoque em excesso. Nem sei porque eu coloquei essa cor, mas enfim, é bem esquisitona, né? Mas beleza. Até aqui tranquilo de entender, né? Desse outro lado eu tenho outra tabela com categorias de produtos: analgésicos, curativos, anti-inflamatórios, vacinas, acessórios e higiênicos. Se eu clicar aqui em anti-inflamatórios, eu tenho 6.100 itens em estoque. O gráfico está me mostrando que o nível de estoque de anti-inflamatórios está estável. Por enquanto, tá beleza, tudo tranquilo com anti-inflamatórios, mas já está chegando perto do momento de compra, observe aí.
A quantidade desses itens representa 43,6% do limite. Agora vamos ver acessórios. Acessórios tem 550 unidades, representa 3,9% da capacidade total de estoque. Então, o gráfico já me diz que o estoque de acessórios está no nível crítico. Agora, se eu mudar, por exemplo, para curativos. Curativos tem 13.370 itens em estoque. Isso representa 95,5% da capacidade máxima de 14.000 itens. O nível de estoque de curativos está em excesso. Ponteirinho do gráfico nesse verde esquisitão. Então aqui a gente tem os primeiros 1.000 itens, estoque crítico. Aqui, de 1.000 até 3.000, estoque em alerta. De 3.000 até 6.000, o estoque em nível de compra. De 6.000 até 11.000, estoque estável. De 11.000 itens até 14.000 itens, estoque em excesso. Enfim, toda essa parte colorida nada mais é do que o somatório de cada um desses valores. 1.000 com mais 2.000, mais 3.000, mais 5.000 e mais 3.000. No final, a gente tem 5 segmentos coloridos formando o fundo do gráfico. Agora falta eu falar sobre o ponteiro do gráfico. A responsável pelo ponteiro é essa tabelinha aqui embaixo. Esse primeiro valor determina a posição do ponteiro. Isso porque existe uma parte oculta aqui no gráfico que empurra o ponteiro para frente ou para trás. Deixa eu fazer rapidinho um gráfico que aí você vai matar a charada inteira. Aqui eu só preciso mudar para sentido horário e o ângulo de saída em 180 graus. Veja que o ponteirinho do gráfico é exatamente esse gráfico de pizza que vocês estão vendo. A diferença é que nesse daqui toda a estrutura do gráfico está visível. Já nesse outro, o que seria formado por essa parte azul e amarela, elas estão ocultas. Elas existem nesse gráfico, elas estão ali, só que elas estão ocultas, estão escondidas. Então, dessa forma, esse primeiro valor define o tamanho dessa parte azul, que provoca o movimento do ponteiro, empurrando ele para frente ou para trás. Em seguida, eu tenho o ponteiro. Esse valor serve para definir a espessura do ponteiro. Particularmente, eu gosto de usar 1,5% do total que houver aqui. Isso é definido por essa fórmula. L7 é essa célula com o valor total do gráfico, multiplicado por 1,5%. Se eu alterar essa fórmula para 3%, veja que a espessura do ponteiro aumenta. Visualmente eu não acho muito atraente não, mas aqui, se eu mudar aqui para 1%, ele fica bem fininho. Até que não fica tão ruim, mas eu acho que visualmente 1,5% fica mais bacana. Por fim, temos o complemento. O complemento forma essa parte amarela que no gráfico final também fica oculta. A função desse complemento é criar essa diferença que falta para completar o gráfico. Apenas isso. Como estamos lidando com um gráfico de pizza, precisamos de algum valor para o gráfico dar essa volta completa. O complemento cria esse valor necessário, somando tudo isso aqui em cima e subtraindo o valor e a espessura. É o que vai formar essa parte amarela e aí o gráfico de pizza fica completo. Um detalhe super importante é que a soma desses 3 valores vai resultar sempre no dobro do que houver aqui. Se aqui fosse 100, a soma aqui embaixo teria que dar 200. No caso desse gráfico, o dobro de 14.000 dá 28.000. Aqui embaixo, a soma desses valores dá 28.000.
Isso é necessário porque os dois gráficos precisam trabalhar em simetria. A numeração que cria os dois gráficos funciona de maneira integrada. Bom, para você entender na prática isso tudo que eu falei, vou iniciar uma nova planilha. Nessa nova planilha vou copiar os dados e os indicadores. Esses dados e indicadores são elementos que você vai ter que ter, beleza? Não sou eu que vou dizer para vocês, é você quem vai definir de acordo com a informação que você for usar. Já o restante envolve um trabalho de construção, e é esse trabalho de construção que eu vou te mostrar a partir de agora. Bora partir para a ação. Bom, eu tenho aqui a tabela com os produtos e a quantidade em estoque. Tenho aqui a tabela com os indicadores, ou seja, os segmentos coloridos do gráfico. Está me faltando a tabela do ponteiro do gráfico. Então vamos construí-la agora, porque sem essa tabela nada feito. Vou colocar aqui embaixo: valor, espessura, complemento. São os elementos necessários para formar o ponteiro do gráfico. O valor ele vai ter que buscar a informação daqui da quantidade em estoque. Como a gente faz isso? Você até pode inserir o valor manualmente, por exemplo, 6.100, que é a quantidade de anti-inflamatórios em estoque. Dá para fazer assim, sem problema. Só que aí, desse jeito, fica uma coisa assim meio bizarra, né? Porque você teria que saber antecipadamente a quantidade de cada produto em estoque. Então, fica uma coisa assim meio sem sentido você inserir a numeração diretamente. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte: vou usar a célula A1 para dizer qual item vou estar me referindo. Por exemplo, vou escrever aqui analgésicos. Beleza. Aqui no valor, vou usar a função procv para descobrir qual dado a célula A1 está se referindo. Igual procv, abre parênteses, A1, ponto e vírgula. Aqui eu estou dizendo que quero pesquisar o conteúdo da célula A1. Quero pesquisar da célula H2 até a I7. H2 até a I7 são essas células aqui, ó. A resposta que eu quero está na segunda coluna, ponto e vírgula, e vou terminar com zero porque eu vou estar lidando com um valor exato. Dando Enter, temos o resultado para a informação da célula A1, 5.230, que é a quantidade de analgésicos. Vou mudar aqui para vacinas. Ó. Aqui o valor mudou e está agora me dando 2.240, que é a quantidade exata de vacinas. Beleza, está funcionando. Agora vem a espessura do ponteiro. Eu quero 1,5% desse total aqui, ó. Não tem segredo. Igual L7 vezes 1,5%. Só dar Enter e temos a espessura do ponteiro. Complemento. O complemento vai ser a soma disso tudo aqui em cima, inclusive o total, e subtraindo-se o valor e a espessura. Fica assim: igual, soma, abre parênteses, L2, dois pontos, L7, fecha parênteses, menos L10, menos L11. Enter. Tá aí o resultado. Já temos a tabela que irá gerar o ponteiro do gráfico. Então vamos para o gráfico. O primeiro gráfico que vamos fazer será o fundo do velocímetro. Será aquela barra colorida contendo esses segmentos aqui. Para isso, vou selecionar todas essas informações. Aba Inserir. Gráfico. Você vai vir aqui no tipo pizza e aqui ao lado escolhe o gráfico de rosca. Próximo, 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 desmarca exibir legenda, finalizar. Sem perda de tempo, já vou posicionar o gráfico mais ou menos no lugar que ele deverá ficar. A primeira parte do visual do gráfico é esse daí.
Esse será o fundo do gráfico, onde o ponteiro irá se mover indicando o nível de estoque de cada produto. Agora eu vou começar a editar esse gráfico para que ele fique da forma como eu quero. Quando o gráfico está com essa linha cinza em volta, significa que a estrutura dele está ativa para a edição. E você pode observar aqui que o Calc está indicando quais informações formam a estrutura desse gráfico. Eu vou clicar numa célula qualquer só para desativar o gráfico e você conseguir acompanhar aí. Olha só, gráfico desativado, duplo clique, gráfico ativado. Por padrão, todo gráfico que você insere ele vem dentro de um quadro branco. A princípio isso não atrapalha em nada porque na maioria das planilhas a gente não usa uma cor de fundo. Como aqui eu pretendo usar uma cor, já vou começar vindo aqui em área do gráfico e mudando o fundo do gráfico para nenhum. Aba área, aqui eu posso indicar uma cor para o fundo, gradiente, bitmap, mas eu quero nenhum. Repare que a cor ativa está branca, é só clicar em nenhum. OK. Agora eu vou dar outro clique em cima do gráfico para ativar a série de dados. Está vendo que cada cor do gráfico aparece com um quadradinho aqui dentro? Toda essa parte azul celeste corresponde a esse valor de 14.000, que nada mais é do que a soma disso tudo aqui. Então eu posso afirmar que a gente tem 100% desse lado do gráfico e 100% desse outro lado. Para a gente, o que importa é somente essa metade. Toda essa parte azul celeste é ociosa, ela vai cumprir apenas uma função estética, que é completar o gráfico, e por isso a gente precisa desse valor, para que o gráfico possa fazer essa volta completa. Só que tem um outro detalhe, nosso gráfico não vai ficar nessa posição daí não, a gente vai girar ele. Vamos cuidar disso agora. Aqui eu já estou com a série de dados selecionada, mas vou sair fora e fazer novamente para você acompanhar. 2 cliques dentro do gráfico, clica novamente, cores com quadradinho dentro, série de dados selecionada, beleza. Agora você pode vir nesse botão aqui, formatar seleção. Ou se preferir, também pode usar o botão direito do mouse e escolher a opção formatar série de dados. Vai abrir essa janela e o que eu quero está aqui na aba opções. Tá vendo aqui onde tem esse ângulo de saída e tem esse ponteirinho indicando em qual ângulo se iniciam as informações do gráfico? Repare aí que esse gráfico se inicia em 90 graus, que é o ângulo de saída, e as informações do gráfico vêm no sentido anti-horário. Isso significa que cada um desses valores é representado por cada uma dessas cores, começando aqui em cima a 90 graus. Bom, aqui eu vou trabalhar com os valores do gráfico obedecendo o sentido horário. O ângulo de saída será em 180 graus. OK. Toda essa parte de baixo não me interessa. A gente só precisa dela para que o gráfico possa fechar, para ele fazer esse giro. Eu não posso excluir essa parte de baixo porque senão ele vai perder o visual. A solução é simples, é só torná-la invisível. Eu vou clicar mais uma vez, veja pelos quadradinhos aqui que ficou selecionada somente o ponto de dados representado pela parte azul celeste. Na planilha está me mostrando que essa área do gráfico se refere a esse valor total de 14.000. Para a gente editar essa parte do gráfico é a mesma coisa, é só vir aqui com o clique direito do mouse e formatar série de dados. Ou vir aqui nesse botão aqui em cima, formatar seleção. Aba área, a cor ativa é azul celeste. Eu posso substituir o azul celeste por outra cor se eu quiser, mas o que eu quero mesmo é colocar nenhum. É só dar OK. Essa região do gráfico não desapareceu, ela continua existindo. A diferença é que agora ela está invisível. Aqui na parte de cima eu vou aplicar uma paleta de cores com tonalidade de azul. Aqui também não tem segredo. Basta clicar nesse primeiro bloco do gráfico. Esse bloco azul representa essa informação aqui que está selecionada. Vou até começar de novo para você não se perder. 2 cliques.
cliquei uma vez, cliquei outra vez. Botão direito, formatar série de dados. Essa cor azul está representando a pior informação do gráfico, que é o estoque em nível crítico. Eu vou usar um azul bem clarinho para representar esse nível de estoque. Essa segunda cor representa o estoque no nível de alerta. Para esse nível, vou aplicar uma tonalidade de azul um pouco mais forte. A próxima cor representa o estoque no nível de compra. Vou aplicar uma tonalidade ainda mais forte de azul. Agora a gente chega num ponto do gráfico onde os números realmente são bons, indicando o estoque estável. Vou usar um azul mais intenso. Por fim, temos o último nível, que é o estoque em excesso. Não significa um número tão bom, mas vou deixar esse estoque em excesso num outro tom de azul um pouco mais fraquinho. Bom, beleza, o visual do fundo do gráfico já está praticamente definido. Agora a gente precisa de um ponteiro. Por enquanto nosso gráfico não está trazendo informação nenhuma. O ponteiro nada mais é do que um segundo gráfico que será formado com os dados dessa tabelinha aqui. Para esse primeiro gráfico, a gente usou um gráfico de rosca. Agora a gente vai usar um gráfico de pizza para adicionar o ponteiro. Vou selecionar esses 3 dados responsáveis pelo ponteiro. Inserir gráfico. Tipo de gráfico, pizza. Próximo, 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 não quero exibir legenda. Agora é só finalizar. Aqui precisamos fazer o mesmo procedimento que foi aplicado nesse outro gráfico. Gráfico selecionado, formatar seleção, área nenhum. Opções, orientação sentido horário, ângulo de saída 180 graus. Ok, agora nosso ponteiro já está sincronizado com esse outro gráfico. Aqui eu preciso posicionar esse gráfico exatamente em cima do outro. Vou pegar essa parte amarela, clique duplo, outro clique, mais outro clique, e agora sim estou com essa parte amarela selecionada. É só vir aqui em cima em formatar seleção. Área nenhum, ok. Agora vou selecionar essa parte azul, formatar seleção, área nenhum. Agora sobrou só esse fiozinho que nada mais é do que o nosso ponteiro do gráfico, nosso querido ponteiro. A gente também vai selecionar ele e novamente vir aqui em formatar seleção. Só que agora nada de clicar em nenhum igual fizemos das outras vezes para que as partes ficassem invisíveis, nada disso. A gente quer o ponteiro visível e muito bem visível. Aqui geralmente eu escolho a cor preta para o ponteiro, mas nesse caso eu vou deixar ele com essa cor laranja mesmo, para ficar um visual diferenciado. Nosso gráfico já está funcionando. Se eu trocar aqui para analgésicos e Derente, veja que ele já vai mostrar a condição do estoque. Vou colocar curativos. Está funcionando. Só que vamos combinar, né? Isso daqui não é muito prático. Dá para a gente fazer uma coisa mais dinâmica e funcional. Então vamos dar um jeito nisso daqui. Aqui na aba Ferramentas, com o modo de edição ativado, se a gente clicar nessas 2 setinhas, vai aparecer um monte de opções muito da hora. Não vou falar sobre cada uma delas para o vídeo não ficar gigantesco, mas um recurso que vem bem a calhar aqui é a caixa de listagem, que é essa opção. Selecionou a caixa de listagem? Aliás, esse assistente aqui a gente pode desligar porque não vamos precisar dele. Selecionou a caixa de listagem, é só abrir um quadro dentro do Calc. Se aparecer a janelinha do assistente, você pode fechar, não tem problema nenhum. A gente não vai usar o assistente. Botão direito em cima da caixa de listagem, propriedades do controle. Aqui na aba Dados, a primeira coisa que temos que configurar é a célula vinculada. O que é isso? A função da caixa de listagem é alimentar uma das células com um item que vier a ser selecionado.
Você clica no item dentro de sua caixa de listagem e esse item é reproduzido dentro de uma das células. Essa é a célula vinculada. Para ficar um resultado visivelmente bem bacana, eu vou usar como célula vinculada alguma célula localizada bem abaixo do gráfico. Conteúdo da célula vinculada, eu quero usar a entrada selecionada. Intervalo de células de origem. No caso dessa planilha, será da H2 até a H7. H2, H7. Agora é só eu dar Tab, tecla Tab aí no teclado, tá? E aí já aparecem as opções aqui dentro da caixa de listagem, olha só que bacana. Bom, aqui nas propriedades de importante para fazer é só isso, e a gente já pode fechar essa janela. Agora, para a caixa de listagem funcionar, é preciso vir aqui em ferramentas e desativar o modo de edição, e a caixa de listagem vai entrar em funcionamento. Observe aí, tá beleza, né? Deixa eu só centralizar isso daqui. Prontinho. Caixa de listagem funcionando, mas repare que o gráfico não tem reação nenhuma. Isso está acontecendo porque o que está ativando o gráfico é essa célula A1. Esse conteúdo que eu acrescentei agora, por enquanto não tem nenhuma ligação com o nosso gráfico. Vamos mudar isso agora. Aqui no valor eu estou usando um PROC-V atribuído à célula A1, que é essa célula aqui. O que eu vou fazer é mudar o critério de pesquisa do PROC-V para a célula D12, que é essa daqui. A célula A1 eu já posso apagar e veja que agora o gráfico está totalmente funcional junto com a opção clicada dentro da caixa de listagem. Praticamente está prontinho o nosso gráfico. Agora é só alguns ajustes. Por exemplo, aqui embaixo do gráfico a gente pode incrementar mais alguma informação. Uma coisa legal é adicionar o percentual de determinado produto em estoque. Fica assim, igual L10 dividido por L7. L10 é o valor em estoque do item selecionado e L7 é o valor total. O resultado aqui apareceu um número decimal, mas aí é só formatar o campo como porcentagem. Aí está a quantidade em estoque de cada produto mostrado em valores percentuais. Mas nada impede que a gente também informe o número absoluto de cada produto. Nessa célula abaixo da porcentagem vamos fazer assim, ó, igual, abre aspas, eu vou colocar aqui a quantidade abreviada, QTD, espaço, fecha aspas, e comercial L10. No Calc, a gente usa o e-comercial para unir duas informações. Nesse caso, estou unindo um texto que está entre aspas juntamente com o conteúdo da célula L10, que é o valor em estoque de cada produto. O resultado é esse que você está vendo. Uma coisa que também pode ser feita é a adição de um rótulo de dados no gráfico para indicar o que significa cada uma dessas cores. Então vamos lá. Clique duplo, outro clique, botão direito, inserir rótulo de dados. Aqui o Calc adicionou os valores de cada cor, mas o que eu quero mesmo é a legenda das cores. Vamos consertar isso daqui. Botão direito novamente, formatar rótulo de dados. Aqui na aba rótulo de dados, vou desmarcar essa opção, mostrar valor como números, e vou marcar mostrar categoria. É só dar OK e aí está. Aqui embaixo está aparecendo esse total porque, mesmo sendo uma parte oculta do gráfico, trata-se de uma informação que existe ali. Como eu não quero essa informação aparecendo, basta eu clicar em cima do texto. Ele tem que ficar selecionado dessa forma, beleza? Aí é só clicar com o botão Delete aí no seu teclado e pronto, o texto já era, já sumiu. Agora, para finalizar, vamos fazer um acabamento aqui no ponteiro. Eu vou pegar essa forma aqui, ó, segmento circular. Vou abrir uma elipse com a tecla Shift pressionada.
A tecla Shift garante que a elipse fique perfeita. Soltou o botão do mouse, a elipse é criada e aí vai aparecer essa linha de corte que você está vendo. Você pode rotacionar essa linha para a posição que desejar. Porém, você vai fazer o seguinte: com o Shift pressionado, você vai fixar a linha nessa exata posição. Para fixar a linha, é só clicar com o mouse. Clicou com o mouse, você solta o Shift. Irá se formar um segmento de recorte, igual você está vendo. Aí você volta a apertar o Shift e fecha o recorte do outro lado, simples assim. Feito isso, é só posicionar essa meia elipse aqui no meio do gráfico. Para aumentar ou diminuir, basta usar a tecla Shift. Depois é só vir aqui em propriedades e fazer os ajustes que você achar melhor. Eu vou adicionar a essa planilha um fundo cinza bem clarinho. Esse daqui tá bom. Aqui na coluna A, vou preencher ela com um azul um pouco mais intenso. Um último detalhe que também fica bacana é sinalizar o valor mínimo e valor máximo do gráfico. Eu vou usar uma caixa de texto para abrigar o valor máximo do lado direito aqui do gráfico. E uma outra caixa de texto para o valor mínimo do lado esquerdo do gráfico. Enfim, temos o nosso gráfico de velocímetro finalizado no LibreOffice Calc. Olha que visual bacana, hein? Ficou um gráfico de respeito, ficou top. Depois que você terminar o seu gráfico, você até pode fazer um ajuste fino, dando uma melhorada em alguns elementos que não tenham ficado tão bons durante a construção do gráfico. Nesse gráfico que eu fiz, por exemplo, percebi que eu podia melhorar alguns detalhes. Então, sempre que você terminar um gráfico, nunca é demais fazer um último ajuste para melhorar ainda mais o visual. Veja que aqui estou apenas substituindo algumas tonalidades de cores e o visual já mudou completamente. Eu recomendo que você também faça o mesmo, faça uma avaliação quando terminar o seu gráfico aí, porque com certeza ele irá melhorar bastante. Falou? Bacana, né, pessoal? Bom, espero que esse vídeo seja útil. Eu vou ficando por aqui. Falou! Não vá embora sem deixar sua curtida no vídeo e inscrever-se no canal Valeu Cara. Assista também essas sugestões de vídeos.